Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana. Nós estamos analisando o capítulo que fala da segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um ciclo formado por 4 processos básicos reversíveis. Então, nós temos uma compressão adiabática seguida de uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, e o ciclo é fechado com uma compressão isotérmica. Então, para estudar esse ciclo, vamos avaliar nosso sistema é o gás contido dentro de um conjunto cilindro-pistão e ele está em contato no processo 1,2 e no processo 3,4, ele está em contato com apoio isolado, e nos processos 2,3 e 4,1 com reservatórios. No processo 2,3, um reservatório quente, um reservatório a alta temperatura, e no processo 4,1, um reservatório frio ou um reservatório a baixa temperatura. Então, aqui no processo 1,2, a gente tem o gás que está nesse conjunto cilindro-pistão e ele é comprimido adiabaticamente, ou seja, sem troca de calor. E o ponto final, né, o estado final, é o estado 2, em que a temperatura do gás aqui dentro é igual a TH. Por que a temperatura é igual a TH? Como é um processo reversível, a troca de calor no processo 2,3 ela tem que ser feita em um processo a temperatura constante. E essa diferença de temperatura do reservatório quente e do gás aí dentro, ela deve ser apenas infinitesimal. Que significa, então, que no ponto 2, ou no estado 2, o gás tem que estar a temperatura TH. Então, ele recebe calor de um reservatório quente e aí ele passa por uma expansão isotérmica. Quando ele chega no estado 3, ele passa por uma expansão adiabática, ou seja, uma expansão sem troca de calor. Então, ele está aqui em contato com o apoio isolado. E, finalmente, o estado final, né, o estado 4, seria a temperatura Tc, na qual ele passa por uma compressão isotérmica, retornando ao estado 1. Então, aqui, nesse slide, estou falando, escrevendo, né, basicamente tudo que eu falei. Então, no processo 1,2, uma compressão adiabática até o estado 2, que tem temperatura TH, ou seja, a temperatura do reservatório a alta temperatura, reservatório quente. No processo 2,3, ele é colocado em contato com esse reservatório, ele se expande isotermicamente enquanto recebe uma energia QH do reservatório quente. Essa energia ela vem por transferência de calor. No processo 3,4, ele é colocado novamente sobre um apoio isolado e há uma expansão adiabática, sem troca de calor, até a temperatura atingir a temperatura do reservatório frio. E, finalmente, no processo 4,1, ele é colocado de novo em contato ele é colocado em contato com o reservatório ATC e o gás é comprimido isotermicamente até o estado inicial, estado 1. Enquanto isso, ele perde calor para o reservatório frio, uma quantidade de energia aquecida. Esse gráfico representa os 4 processos em um diagrama pressão-volume específico. Então, o processo 1,2 é que nós temos uma compressão adiabática. Então, o volume diminuiu e a pressão aumentou. No processo 2,3, ele passa por uma troca de calor isotérmica, que é uma expansão. Então, a pressão cai, o volume aumenta, mas a temperatura se mantém constante em TH. No processo 3,4, ele passa por uma expansão adiabática, então a pressão cai e o volume aumenta. E o 4,1, uma troca de calor isotérmica, uma compressão isotérmica, então a pressão aumenta e o volume diminui, mas mantendo-se a temperatura constante Tc. Aí está o outro gráfico pequenininho, e aí são algumas observações que eu já tinha até falado, né? Então, esse processo aqui, 2,3, é um processo reversível. Então, o que significa que a diferença de temperatura entre o gás e o reservatório quente deve ser infinitesimal. E o que acontece? A diferença finita de temperatura é causa de irreversibilidades. Então, nesse caso,
Se eu tivesse uma diferença finita de temperatura, seria um processo irreversível, ou seja, não poderia ser um processo reversível, né, do ciclo de Carnot. Então, como o reservatório tem temperatura constante, isso implica em que todo esse processo também vai ser um processo isotérmico. E a mesma coisa acontece aqui no processo 4.1, tá? É uma troca de calor com o reservatório a temperatura constante. Então, para que esse processo seja reversível, o processo tem que ser isotérmico e a temperatura do gás tem que ser a mesma temperatura do reservatório frio. Bom, para cada um dos processos, que a gente sabe que o trabalho é a área no diagrama pressão-volume específico. Se a gente voltar lá atrás no capítulo 2, a gente vai ver, né, que o trabalho é integral de PDV. Se o trabalho é integral de PDV, vai ser a área no diagrama PV, tá? Aí, no caso aqui, volume específico, então o trabalho seria o trabalho por unidade de massa, para ficar dimensionalmente consistente. Se eu trabalhar com pressão e volume, aí o trabalho seria a área no diagrama mesmo, né? Bom, quando a gente pega, então, trabalho, só essa área sombreada, eu tenho trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo, que eu considero todos os valores de trabalho, positivos e negativos. Então, o resultado líquido, né, a soma disso daí me daria o trabalho líquido, que então seria a área sombreada. E é importante aqui, né, o trabalho líquido desenvolvido pelo ciclo por unidade de massa, pela mesma razão que eu falei aqui do volume específico. Bom, e como é que a gente determina a eficiência térmica? Esse ciclo é um ciclo de potência. Então, a eficiência térmica, ou rendimento do ciclo, seria esse daqui, 1 menos Tc sobre Th. Bom, por que é essa expressão? Se a gente pegar a definição da eficiência térmica, seria 1 menos Qc sobre QH. Qc e QH são a energia trocada na forma de calor com os reservatórios, frio e quente, C de cold e H de hot. E aí, como o ciclo é um ciclo reversível, a gente pode utilizar a definição, né, da escala Kelvin de temperaturas, que a razão entre os calores é igual à razão entre as temperaturas. Então, essa eficiência aqui seria a eficiência máxima para um ciclo de potência operando entre os reservatórios a temperaturas Tc e Th, desde que, claro, né, essas temperaturas sejam temperaturas absolutas. Então, como o ciclo de Carnot é um ciclo reversível, essa eficiência seria a eficiência de Carnot. Bom, o gráfico anterior, né, esse daqui, ele foi obtido para um gás contido em um cilindro, conjunto cilindro-pistão. Então, eu tenho ali um gás o tempo inteiro. Só que o ciclo de Carnot ele não está restrito a problemas envolvendo apenas gases. Então, ele pode ser aplicado também para outras substâncias com mudança de fase. Então, por exemplo, a água. Então, o que eu tenho aqui? Como é que poderia ser obtido esse ciclo, né? Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui um reservatório quente, ele está fornecendo calor por um fluido na caldeira, tá? E aqui embaixo eu tenho um condensador que vai perder calor para um reservatório frio. Então, os 4 processos seriam os seguintes, ó. Então, o processo 1, 2, vamos começar aqui da caldeira, né? O processo 4.1, mudança de fase na caldeira. Então, o líquido, né, sai da bomba, que no caso está representado como um líquido saturado, ele recebe esse calor, que é H, do reservatório quente, e passa por uma mudança de fase. Tá? Essa mudança de fase ela vai ocorrer aí a temperatura constante e também, no caso, a pressão constante, já que a gente tem na mudança de fase uma substância pura, a temperatura é constante, a pressão também vai ser. E aí sim, ele vai passar aqui na turbina por uma expansão adiabática. Nesse processo na turbina de expansão adiabática, o que vai acontecer? Vai haver a produção de trabalho. E aí depois ele vai passar por uma troca de calor isotérmica, que seria essa daqui. Como ele está sempre dentro dessa região aqui do sino, tá? Vai ser uma troca de calor isotérmica e também
um processo isobárico. Então, processo 2, 3. Então, eu estou reduzindo o volume específico, né? Estou passando, estou fornecendo calor para esse reservatório frio aqui nesse dispositivo, o condensador. O processo 3, 4 seria uma compressão adiabática, então para ele passar por essa compressão, ele recebe trabalho em uma bomba. E o ciclo é finalizado recebendo calor do reservatório quente. E a eficiência, né, seria a mesma expressão que a gente viu anteriormente. Qualquer ciclo reversível operando entre os mesmos reservatórios teria a mesma eficiência térmica dada por essa expressão. Os dois exemplos anteriores, né, eles se aplicam para ciclos de potência, mas se a gente for pensar que os 4 processos no ciclo de potência são processos reversíveis, o ciclo pode ser todo reversível e se transformar em uma bomba de calor ou ciclo de refrigeração. Então, as magnitudes, né, de todas as transferências de calor permanecem as mesmas, mas as transferências estarão dirigidas de forma oposta. Então, se é um processo reversível, ele estava recebendo calor, ele vai perder calor. Bom, aí a gente tem o coeficiente de desempenho, né? Então, no caso de um ciclo de refrigeração e uma bomba de calor. Lembrando, né, que os coeficientes de desempenho estão representados em função das temperaturas, por ser um ciclo reversível. Então, são os máximos valores do coeficiente de desempenho para um ciclo de refrigeração ou uma bomba de calor operando entre os mesmos reservatórios. Então, o desenho seria o mesmo, né? Só que os processos são um pouquinho diferentes, já que eles são exatamente os opostos, né? O ciclo é reversível, então é o processo revertido, inverso. Então, eu teria aqui, no processo 1, 2, o meu gás vai se expandir isotermicamente a uma temperatura Tc, enquanto ele recebe uma energia QC do reservatório frio por transferência de calor. Então, antes eu tinha uma compressão isotérmica, agora eu tenho uma expansão isotérmica. Então, eu tenho a queda da pressão e o aumento do volume específico, enquanto ele recebe calor do reservatório frio. Isso ocorre, então, a uma temperatura constante. No processo 2, 3, há uma compressão adiabática até ele atingir a temperatura do reservatório quente, TH. No processo 3, 4, ele vai ser comprimido isotermicamente a uma temperatura TH, enquanto ele descarrega ou fornece, né, energia QH para o reservatório quente. E o ciclo é finalizado através de uma expansão adiabática, enquanto a temperatura cai de TH até Tc. Então, em resumo, o que a gente tem no ciclo de Carnot? Não importa se ele é um ciclo de potência, de ciclo de refrigeração ou uma bomba de calor, e se ele está operando com um gás ou com um fluido na mudança de fase. Ele sempre vai apresentar os mesmos 4 processos internamente reversíveis, 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. E aí, se a transferência de calor vai ser de ou para um reservatório, se vai ser uma compressão ou uma expansão, vai depender do tipo, né, do ciclo que a gente está trabalhando. A eficiência térmica do ciclo de potência de Carnot vai ser dada por essa expressão, tá, que a gente já viu, e os coeficientes de desempenho do ciclo de refrigeração e da bomba de calor. São as expressões que a gente viu nos últimos slides, então não vou entrar em detalhes dela não, só lembrar que essa eficiência ou coeficiente de desempenho representa os máximos valores para um ciclo operando entre os reservatórios a essas temperaturas. Bom, a desigualdade de Clausius, ela afirma o seguinte: para qualquer ciclo termodinâmico, eu tenho, então, que a integral cíclica de dq sobre t, b, né, é menor ou igual a zero. Então, o dq aqui é a transferência de calor,
ter a temperatura absoluta, e esse B aqui significa a troca de calor com a vizinhança, tá? Boundary, né? E isso vai ser menor ou igual a zero. Por que menor ou igual a zero? Quando for igual a zero, significa que ocorrem irreversibilidades internas. Quando for menor que zero, aqui não ocorrem irreversibilidades, tá? Quando é a desigualdade, quer dizer que as irreversibilidades estão presentes, tá? Então, quando é igual, é um ciclo reversível. Quando é desigualdade, é um ciclo irreversível. Então, essa equação aqui, ó, como isso aqui é sempre menor ou igual a zero, ela pode ser escrita como sendo igual a um número negativo, ou igual a menos alguma coisa. Então, esse sigma aí é um parâmetro que está associado à intensidade da desigualdade. Se ele é igual a zero, significa que nós não temos irreversibilidade no sistema, ou seja, o meu ciclo é um ciclo reversível. Se ele é positivo, tá? Então significa que, ó, se isso aqui é positivo, isso aqui vai dar negativo, e aí obedece à equação anterior. Então significa que nós temos irreversibilidades no sistema. Agora, se eu fizer o cálculo e encontrar que o sigma é negativo, isso vai significar o quê? Um sigma do ciclo negativo e me dá esse termo inteiro aqui positivo, que viola a equação anterior, ou seja, esse ciclo é impossível. Então, em resumo, né, se o sigma é igual a zero, tem um ciclo reversível, se é maior do que zero, um ciclo irreversível, e se é menor do que zero, o meu ciclo é um ciclo impossível. Bom, nos próximos vídeos eu vou fazer alguns exemplos relacionados a isso, mas eu espero que a teoria tenha ficado clara. Muito obrigada.